Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Gente que Empreende, um espaço em que a gente fala de inovação, empreendedorismo, porque só unindo essas duas coisas a gente tem crescimento de verdade. E hoje a gente vai aprender com o meu convidado o que é se diferenciar, porque a gente escuta muito isso, né? Que é preciso se diferenciar, que tem muita coisa no mercado, que para ter sucesso é preciso fazer diferente. Mas o que isso significa na real? O meu entrevistado de hoje é Yuri Souza, do Feijoada no Balde, né? Correto. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, viu, Juliana, pelo Eu que convite. agradeço. Vamos conversar aqui, vamos bater esse papo e, bom, abrir a caixa preta da minha empresa e falar sobre inovação, sobre tecnologia também que tem dentro do delivery, enfim. E muito interessante, né? Porque vocês têm um negócio. Tem alguns setores que a gente olha assim e pensa, mas o que vai ter de inovação, né? Alimentação, eu acredito que seja um deles, assim. Sim, Porque sim. parece que tem muito de tudo, né? Sempre mais ou menos a mesma coisa do mesmo jeito. Vocês trabalham com feijoada, Legal. que é um negócio tradicional, né? Que é Super. cultural, que Sim. pessoas que têm até apego, né? Com a forma de como vai fazer a feijoada, né? E Exato. tudo mais. E vocês criaram uma forma diferente de vender a feijoada, né? Legal, legal. Como que foi esse processo, assim? Como que vocês começaram e entenderam que era possível fazer diferente? Legal, Juliana. Bom, se você pensar há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, não vamos ter muito antes, não. O delivery, né? Nem existia a palavra delivery, existia a palavra teleentrega. Aham. E era só hambúrguer e pizza, no máximo um macarrão ali. E depois isso foi inovando, né? Aí teve marcas focadas em açaí, que chegou, essa indústria cresceu. E tem marcas, referências nacionais, até mundial, né? De açaí, como a Oki, enfim. E marcas de pizza nacionais, marcas internacionais também que chegaram. E eu nunca vi uma marca de feijoada, tendo em vista que é o prato mais típico do nosso país. Uhum. Então eu pensei, pô, como que o prato mais típico do nosso país, que é consumido do norte ao sul, e se você for no norte do nosso país, mesmo com a cultura local deles, eles consomem feijoada, se for no sul do nosso país, o extremo sul, mesmo com a cultura deles locais, eles vão consumir feijoada e a gente não tem uma marca referência. Foi onde a gente nasce. Como que a gente vai distribuir isso? Lá de 2012, 2010, era muito. Começou uma onda de frango ali no balde, né? E eu achei aquilo muito interessante, foi muito forte também. Abriu diversas franquias, diversas marcas, enfim. E eu falei, tá, e se colocar aqui é legal, né? Se colocar uma feijoada aqui, eu tinha visto algo parecido na Bahia, numa viagem que eu fui. E daí surge, de uma forma despretensiosa, a feijoada no balde. E o nu vem do mineiro, né? Nu. E ali a gente cria um conceito novo, que é uma comida farta, com o objetivo de ter uma entrega rápida e um preço justo. E aí nasce o nosso negócio, baseado nesses três pilares, assim, e olhando um pouco o mercado. E quando vocês começaram, já era com essa ideia de entregar de uma forma diferente. Sim, sim. A gente queria entregar primeiro, porque a feijoada também, a pessoa, a ideia, a feijoada sempre foi vendida, por exemplo, na sexta-feira em Belo Horizonte. Aqui é quarta e sábado, Aqui é né? quarta e sábado. Quarta e sábado, a cultura que é um pouco diferente. Lá era muito forte a cultura de sexta-feira e a gente queria oferecer ela todos os dias. E aí a gente pensou, bom, será que vai ter demanda para isso? Aí a gente começou lá na sexta, no sábado, no domingo, onde eram os melhores dias ali e onde que realmente as pessoas estão mais dispostas a pagar. E já E era no balde desde o já era início. no balde desde o início. E a ideia de ser do balde desde o início foi, cara, o que é oferecido hoje de feijoada, basicamente, ela é numa marmita, né? E onde chega muitas vezes tudo bagunçado, e a pessoa. E a pessoa às vezes nem quer comer tudo aquilo, ela só quer comer a feijoada ou só arroz, ela não quer o vinagrete. E se a gente colocar tudo separado, num baldinho que vai lacrado, personalizado, a gente consegue trabalhar nossa identidade visual, nosso brand, e a pessoa fica democrático. Para uma pessoa, para três ou para uma família maior de 6 pessoas, ela escolhe o que ela quer. Então, desde o início foi pensado nisso. A ideia de trazer no balde, de certa forma, foi essa inovação e essa democratização também para o consumidor. E ele consumir na hora que ele queria ali, o que ele quer também, né? Não necessariamente todo ali bagunçado numa marmita. E feijoada é um prato trabalhoso de fazer, né? Não é uma comida que a gente faz todo dia, por exemplo, né? Sim, Ou com sim. tanta frequência, né? Porque existe ali todo um preparo, né? Tradição. Não sei, de repente, quem não cozinha ou não participa disso, de repente nem sabe, né? Mas tem todo um trabalho ali com a carne que vai na feijoada, né? Quais vão ser os Sim, ingredientes. É sim. um... ah,
para fazer uma feijoada no almoço, você vai uma manhã ali na Exato, cozinha, né? exato. Então, imagino que também é uma alternativa para quem não... Hoje, né, com acho que, as pessoas cozinhando cada vez menos ou tendo menos tempo, é uma alternativa para isso também, né? A gente entrou nessa lacuna. Eu acho que, como eu falei um tempo atrás aqui, foi o seguinte. O delivery, né, que era teleentrega, ele era hambúrguer e pizza. Então, quando a gente entrou no mercado e foi muito bem aceito lá, foi exatamente isso. A gente conseguiu preencher uma lacuna, muitas das vezes, daquela dona de casa que tem 2 filhos, 3 filhos e não quer cozinhar no domingo. E, pô, quer ter um prato, ela não quer comer uma pizza. E ela também não quer sair, porque são 2 comportamentos de consumo diferentes. Então, a gente começou a atender famílias mesmo e com um prato tradicional, comendo arroz, um feijão, que é uma feijoada, né? Muito bem temperada, muito bem produzida. Então, a gente conseguiu trazer essa praticidade. E para 3 públicos diferentes, né? Quanto para o individual, porque a gente tem 3 tamanhos de feijoada. Para o individual, que é para uma pessoa, aquela pessoa que mora sozinha e tal, e ela vai ter essa praticidade. Um balde triplo, que serve até 3 pessoas, é aquela família curta, ou até um casal ali mesmo, com uma criança, enfim. E um balde de família para 6 pessoas. Então a gente conseguiu preencher essa lacuna. Onde não era oferecido, né? Principalmente na época onde a gente começou, há 7 anos atrás, não tinha essa oferta no mercado e a gente preencheu essa lacuna. Então a gente deu tempo pro nosso cliente, né? E muitas das vezes, se ele for lá com uma família de 6, 7, ele for pegar todos os ingredientes e comprar, não vai dar o preço que a gente consegue realmente fornecer para ele. Oferecer por quê? Ele vai ter que comprar uns 5 quilos de arroz, a carne vai ter que comprar uma quantidade maior, muitas das vezes o preço que ele vai pagar no quilo do alho ou no quilo de qualquer tempero não vai ser o preço que a gente paga, enfim. Então a gente consegue ter um preço muito justo e muito competitivo. E isso dentro dos nossos pilares, que foi um bom produto, uma entrega rápida e um preço justo, a gente conseguiu realmente preencher essa lacuna do mercado e ganhar espaço. E validar nossa marca também. É interessante que tem talvez um outro olhar de inovação de vocês, né, além da forma de servir, que é entrar nessa questão do delivery num momento em que a gente ainda viu o delivery, como você falou, que era hambúrguer e pizza. Sim. Porque vocês começaram em 2019, pré-pandemia. Que a gente realmente não tinha essa coisa de pedir comida no delivery, né? Às vezes, eu vou falar por São Paulo, né, e o que eu vejo acontecer por aqui, mas eu acredito que seja realidade em outros lugares também, que é o que você tinha, de repente, era aquela marmita, né? Que vinha ali tudo junto, né? Numa mesma embalagem. Mas você não tinha um produto diferenciado para o delivery que não fosse hambúrguer e pizza, né? Um produto de qualidade ofertado, né? De repente, de forma separada. Não era comum essa coisa com comida normal, né? Exato. E vocês tiveram esse olhar mesmo naquele momento, né? Ninguém falou para vocês que... imagina, não vai dar certo, imagina fazer feijoada assim, ou até de repente aquela crítica, né, daquela pessoa que é super tradicional da feijoada e vai falar, nossa, mas vai fazer feijoada desse jeito, não vai ficar bom? Exato. A crítica, ela sempre existiu, né, e ela sempre vai existir. Muitas vezes é de pessoas próximas, mas realmente isso nunca me pegou. Eu sempre acreditei, eu sou muito fiel aos meus sonhos, então se eu acredito, eu sou um grande executor, né? Esse é o papel do empreendedor. Sou um grande executor, então eu falei assim, não, vamos, eu acredito nisso aqui, acho que tem potencial. E, bom, e é isso. E desde o início, eu acho que houve muito essa força, nesse, como você disse, esse olhar, que é essa força brasileira. Eu falei, cara, é o prato mais típico brasileiro. Se a gente pensar num longo prazo, é totalmente possível a gente ter uma marca reconhecida nacionalmente e Brasil, falando de Brasil. Então, as nossas cores, a nossa identidade visual sempre foi pautado nisso, sabe? Trazer essa identidade no rótulo, que é do balde, a gente tem os nossos pontos turísticos, tudo isso. Bom, nisso, quando a gente fez lá atrás, em 2019, né, uma pré-pandemia, quando isso não era, nada era ofertado, né, dessas comidas, e sim hambúrguer e pizza no máximo, macarrão, a gente pensou, quando eu falei anteriormente também, preencher essa lacuna. E a pandemia, basicamente, ela veio para acelerar esse crescimento. Então, quando a gente estourou em março, outubro de 2019, a gente começa no quintal da casa da minha mãe. De uma forma despretensiosa ali. E em janeiro de 2020, a gente muda para uma lojinha muito pequena, de 20 metros quadrados. Era muito pequena. Só que para nós ainda era grande, porque a gente batia 30, 40 pedidos num dia. Hoje, somando todas as lojas, 400 pedidos num dia, né? Então, a gente cresceu bastante. E nesse 20 metros quadrados ele era muito pequeno. Só que quando começou a pandemia, se acelerou esse crescimento e fez com que a gente subisse e ter nenhum número de pedidos, de faturamento.
ter nenhum centímetro de espaço nessa lojinha. Foi onde a gente começou a olhar e falou, a gente tá validado o nosso negócio e a gente realmente consegue, de fato, expandir. Uma loja maior, abrir segunda unidade, terceira unidade, quarta, enfim, até o final do ano, 10 unidades próprias. Você nunca tinha trabalhado com comida? Não. A minha experiência, ela trabalhava com meu pai. Meu pai era um comerciante, né, raiz. Ele tinha negócios, lojas em comércios populares no centro da cidade. Então, eu trabalhei com ele desde cedo, desde meus 14 anos eu ia para essa loja. Então você já tinha essa veia visão do que é um negócio. Empreender, né? Exato. Então, meu pai sempre foi, né, esse comerciante, então eu já tinha um pouco dessa veia. E na faculdade, onde a minha expansão realmente abriu, minha mente abriu, que eu entendi que o negócio era muito mais do que uma lojinha ali de um comércio popular. Aí eu tive diversas ideias de negócio, mas eu nunca tinha trabalhado no food. Então foi realmente aprender do absoluto zero. E é desafiador, né? Muito. Porque eu falo que todo mundo acha, parece que é muito fácil trabalhar com comida, até porque muitas vezes as pessoas pensam que sempre vai ter demanda, né? Todo mundo tem que comer. Exige a expressão. Mas é bem desafiador, né? É muito desafiador por diversos motivos o food. Bom, se você realmente conseguir estabelecer uma boa marca, né, um bom produto, uma boa distribuição, consequentemente, realmente você vai ter demanda. Isso é um fato. Mas é desafiador por diversos motivos. Primeiro, mão de obra. O food, ele abre sábado, domingo, muitas vezes feriados. Então, você reter talentos é algo difícil. E é algo que eu me dedico muito lá na empresa. E acho que a gente pode dizer que é uma força nossa. Segundo ponto é controle de CMV, né? Todo dono de restaurante, ele tem que ser fascinado por isso. CMV, por quê? O custo da mercadoria vendida. Onde ele tem que entender o que realmente aquilo está fazendo sentido, aquele preço de venda está fazendo sentido, se as percas estão sendo altas. E esse controle ele é fundamental. Outra coisa é operação. Você tem uma boa operação, no nosso caso, né, uma cozinha de alto volume. Não é uma cozinha, exemplo, tem diversos tipos de cozinha. Não é aquela cozinha de alta gastronomia que não vai ter um alto volume, mas ela é delicada. A nossa não. A nossa é uma cozinha mais bruta, é um prato de grande quantidade para a gente poder fazer e ganhar no volume. Então, para isso, você tem uma estrutura muito enxuta, muito bem padronizada, onde as pessoas não podem ficar trançando. Isso requer dedicação, requer estudo. E diversos problemas que acontecem no dia a dia, né? Fator macroeconômico que afeta diretamente os preços dos insumos. Nem sempre você pode repassar ali para o consumidor final. Eu né? não posso estar aumentando e diminuindo o produto o tempo inteiro. E muitas vezes você está pagando uma semana R$3 no tomate, aconteceu algo de 80% da produção da safra vai ser exportada e o tomate vai para as alturas. Isso não pode simplesmente passar. O suíno, mesma coisa. Aconteceu uma gripe aí, suíno, o preço disparou. Isso não pode simplesmente passar da noite para o dia. Então, igual a guerra agora que está acontecendo lá do Irã, isso afetou diretamente a gente, porque um dos nossos fornecedores de balde, né, e o insumo que eles compram passa por lá pelo estreito. Enfim, e aumentou o produto de uma hora para outra. Fatores macroeconômicos, não só do Brasil, globais, que isso afeta, mas eu acho que todo negócio tem seus desafios. Mas o food é muito desafiador no modo geral. Assim. Ele realmente é no detalhe, o olhar clínico, onde você precisa motivar a equipe, ter metas bem estabelecidas, acompanhar o processo de compra muito bem feito, para a sua margem no final na DRE ela tá ok, e falar assim, legal, aqui eu tenho um negócio. Hoje vocês são uma franquia. Somos uma franquia. Hoje a gente tem 3 lojas próprias, a gente vai abrir mais 2 lojas próprias esse ano, lá em Belo Horizonte mesmo, e a gente já tem uma franquia que fica em Contagem, que é a Grande BH. Então essa franquia já existe há 2 anos. Como que vocês entenderam que faria sentido franquear? Isso sempre foi objetivo? Porque a forma como vocês começaram ali no balde, parece que já cria ali um padrãozinho que possibilita, né, virar uma franquia. Porque desde o início, o próprio mercado perguntava pra gente. Vocês são franquias? Vocês são franqueados? É uma franquia? Enfim, isso aqui é uma franquia. Até como a gente se posicionou. Eu tô assim, não, mas um dia vai ser. Isso no primeiro ano, no segundo, enfim. Bom, no segundo ano ali, do segundo pro terceiro ano, eu comecei a entender que a gente realmente tinha um negócio. Aí onde realmente a gente também começou, quando nós começamos a expandir. Antes disso, a gente só tinha uma lojinha. Até 3 anos, porque eu sou muito metódico operacionalmente. Falei, a gente precisa ficar muito redondo aqui para poder falar assim, eu tenho um negócio. Aí quando realmente a operação ficou redonda, muito boa, eu falei, agora a gente pode expandir. E quando a gente pensou em franquia, foi logo quando a nossa marca saiu no INPI, que foi um processo longo. A nossa marca saiu no INPI, já existia essa possibilidade
dessa ideia da gente poder franquear o nosso negócio, que a gente acreditava que ele era replicável. E quando saiu, a gente entrou no processo de formatação, entendemos que era o nosso negócio, também demorou um bom tempo. E falamos assim, não, agora sim a gente está pronto. Assim, fizemos uma COF, homologamos, que é nos nossos manuais, a gente tem um negócio, a gente tem um modelo de negócio replicável, vendemos a nossa primeira franquia e agora a gente está no processo de expansão, principalmente nesse primeiro momento da região sudeste aqui, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas. E hoje vocês têm o quê? Uma cozinha central que distribui para essas unidades que vocês têm? Exato. Na verdade, essa cozinha, ela tá sendo feita, né? Vamos dizer, essa fábrica. A gente está em obra para a gente poder começar. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo a nossa própria unidade matriz, onde ela tem um tamanho maior, e a gente trabalha em 2 escalas lá. Mas essa fábrica, ela está em obra, onde a gente vai conseguir atender até 30 franqueados. A gente vai conseguir atender até 30 franqueados, onde a gente vai poder fazer o processo de feijoada e irá fornecer a feijoada pronta para o franqueado, sem essa necessidade de mão de obra qualificada e essa rotatividade, turnover que a gente sabe que é muito alto, facilitando a vida dele. Ele não vai precisar ter uma equipe na cozinha dele, por exemplo, né? Ele vai precisar, mas sem ser qualificado, mínima. Ele não precisa de uma cozinheira boa para poder ir lá. E se essa cozinheira faltar, o franqueado, muitas vezes ele não vai ter o perfil, né? De ir lá para a cozinha e saber cozinhar, apesar de ter os manuais. Não, então a gente vai fornecer pronto. O que ele vai ter que fazer é o mínimo ali. Um arroz, mas uma panela homologada também, que é automática. Os vinagretes, que são acompanhamento, arroz, couve, farofa, etc. Mas o principal, que é o carro-chefe, que é a feijoada, onde representa 80% das nossas vendas, a gente vai fornecer para ele pronto. Então é onde a gente está investindo, né? E para poder captar esses novos franqueados, ter essa estrutura e poder realmente crescer. Você sabe que eu acho o modelo de franquia super desafiador. E acho que as pessoas, muitas vezes, que querem comprar uma franquia têm até uma ilusão ali de que vai ser muito simples, né? Vou pegar meu dinheiro, vou investir ali, vou faturar e pronto, não vou ter trabalho, né? E não é verdade, né? Você tem trabalho. E você traz um ponto aqui que eu acho que é um desafio para quem é franqueado, que é mão de obra mesmo, né? Então, dependendo do tipo de franquia que você está entrando, você vai ficar refém dos profissionais que estão ali, né? Então, se você, sei lá, uma franquia de design de sobrancelha, se você não é a pessoa que faz, se você não sabe fazer, você está na mão da pessoa que sabe fazer, né? Exatamente. Que é o que funcionaria para vocês também, né? Se você está abrindo ali uma franquia de alimentação e você não sabe estar na cozinha, não entende de estar ali, você está refém da cozinheira. Total. Mas vocês estão resolvendo esse problema. Exatamente isso. A nossa primeira franquia a gente vendeu nesse modelo. A gente vendeu e ela contratou a cozinheira. E durante o tempo, com 4, 5 meses, a gente entendeu. Falou, caramba, era um atestado e tudo. Ou seja, eu vendi uma franquia para ela, mas o modelo de negócio ainda não está 100%. Porque ela está dependente de mão de obra. Tudo bem que isso não cabe a mim, mas eu preciso pensar num modo geral, principalmente lá na frente, já que eu quero ser uma grande rede de franquia. E onde a gente mudou o nosso modelo de negócio muito rápido. Aí eu falei, não, peraí, eu sou bom nisso. Deixa eu fornecer, deixa eu comprar muito bem, que ela não vai comprar como eu compro. Hoje nós temos nosso próprio frigorífico, né? Eu não compro de uma carne, a gente compra o porco inteiro, enfim. Então ela não vai conseguir comprar a carne com o valor que eu compro, ela não vai conseguir comprar o feijão o valor que eu compro. Produzir, ou seja, a minha produção, o meu CMV desse produto vai ser muito melhor e eu consigo replicar para ela um preço muito interessante. Ou seja, ambos aqui ganham e ela tira essa dependência de mão de obra dela. E isso fez toda a diferença. Aí fez toda a diferença. Onde nós entendemos, o nosso modelo de negócio está aqui. Está aqui. E quando o franqueado, como você falou no primeiro ponto ali, alguns franqueados, ele compra realmente pensando, muitas vezes o franqueado pensa só no dinheiro, né? E eu sempre falo, né? Inclusive a gente já rejeitou alguns que a franquia não é Selic, franquia não é tesouro direto. Você precisa estar lá. Se você pegar o CEO do McDonald's aí, as falas dele, não, o que a gente busca é um franqueado que esteja lá no domingo à noite no balcão. Muitas vezes ele não vai estar no balcão, mas esse cara está fazendo uma gestão muito boa, ele sabe o que está acontecendo na operação, ele tem um time muito bem composto, enfim. E é esse é o perfil de franqueado que qualquer franqueador busca. Mesmo com uma estrutura enxuta, ele tem que gostar daquilo de alguma forma. Tá? Porque não é um tesouro direto onde eu vou investir 120 mil e ao longo prazo aqui eu vou ter 10 mil reais, 15 mil reais. Não funciona assim, né?
Então, a gente pensou nisso tudo para solucionar esse problema, para facilitar, e o franqueado focar no que realmente é necessário, na gestão do negócio. Ele entender um pouco sobre marketing, a gente vai dar as ferramentas para ele entender mais sobre vendas, como que eu posso vender mais? Através de plataformas, através do meu canal próprio, e é onde ele realmente deve concentrar suas energias e não estar lá fazendo a feijoada. É isso que a gente quer do nosso franqueado. De quem que é a receita da feijoada? Legal. Então, a receita, né, ela começa com a minha mãe, ela passou para minha irmã, e a receita, enfim, é muito boa. A nossa feijoada é muito boa, muito bem temperada, muito brasileira, né? E ao longo do tempo ela foi se modificando, né, para a gente realmente se adaptar para poder fazer em grande volume, para os franqueados e tudo. Mas na receita do início ela começa lá com a minha mãe. E vocês precisaram adaptar até por esse formato. Para você fornecer para o franqueado, sim, ela precisa estar congelada. Exatamente. E aí é diferente o processo. Para a gente fornecer para o franqueado, a gente manteve basicamente a mesma receita, porém a gente teve que entrar com a consultoria, né, de shelf life, onde ele tem estabilizadores para a gente não perder textura, para a gente não perder tempero ao longo do tempo, tudo isso. Então, de alguma forma, houve modificações ao longo do tempo para que a gente conseguisse manter a qualidade, mas também ter um produto mais longevo, né? Mais durabilidade. Isso, mais durabilidade, enfim, principalmente no processo de distribuição como um todo, né? Sim. E o franqueado ter esse produto e ele conseguir reservar durante um bom tempo sem perder essa qualidade. Então, houve um estudo, né? Estabilidade, tudo isso, para que a gente conseguisse manter essa qualidade mesmo do produto. Vocês trabalham com um único produto, de certa forma, sim, né? Sim, que é a feijoada. Tem o bolinho também, né? Tem de o bolinho de feijoada. Que acaba sendo um complemento. Um complemento, né? Um derivado, vamos dizer. É isso. Hoje, lá nas nossas unidades, a gente tem a feijoada e a gente tem um outro prato, que é um prato opcional, que a gente ainda não está no cardápio do nosso franqueado. Mas é a feijoada. 80% das nossas vendas é feijoada. A gente tem um tropeiro, mas ele representa 20%. É uma opção ali pro nosso franqueado. Mas 80% das vendas é o carro-chefe, é a feijoada. A nossa franquia basicamente é um monoproduto, né? E o bolinho de feijoada também, que é um derivado. E nessas feijoadas a gente tem 3 tamanhos. Para uma pessoa, para 3 pessoas e para 6. Então, o foco realmente é vender feijoada. E basicamente todos os dias, não só quarta, né, que é tradicional, não só sábado, que é tradicional, ou não só sexta, por exemplo, que é Belo Horizonte, que é tradicional. Tem um ponto que é interessante de quem trabalha com produto, assim, acredito que muito do setor de alimentação, que é a ideia de ter um cardápio, ter uma lista de produtos ali enxuto, né? Não dá para sair fazendo tudo, né? E muitas vezes, quando você faz muita coisa, você acaba se perdendo, inclusive, ali na operação. E tem produtos que não vão te render como precisaria e não deveriam estar no cardápio, né? Exatamente. Mas é desafiador trabalhar com um único produto também? Então, sobre isso, ter um cardápio muito vasto. Lá atrás, a gente chegou a ter 4 pratos. E a gente tinha mais cozinheiro. Quando a gente começou a ter tecnologia aplicada dentro da nossa loja, da nossa empresa, eu comecei a entender, falei assim, deixa eu ver os números disso. E eles não representavam nada. 5%, 2%, 4%. Falei, para que eu estou fazendo esse esforço todo? Eu precisava ter mais pessoas, o trabalho era muito mais complexo, eu precisava gerir mais itens, né? Falei, não, vamos tirar isso tudo, não tem necessidade. Onde a gente reduziu. Bom, eu não acho desafiador trabalhar com cardápio enxuto, não. Pelo contrário, eu acho muito bom. Eu acho que hoje o consumidor, a gente está quase escolhendo por ele. Vou te dar um exemplo. Quando você entra na Netflix, olha a dificuldade que é para escolher um filme. 30, 50, 1 hora para poder escolher um filme. Então, o consumidor ele é muita opção, ele está cansado um pouco disso, ele não sabe muitas vezes o que ele quer. Então, a ideia de você ter um monoproduto ou ser super nichado é ali. Você vai ser aquilo, ele sabe, eu quero feijoada, acabou. Então, no subconsciente dele, se você for em BH, cada 10 pessoas aí, pelo menos 7 vai conhecer a gente. E a gente vai estar no imaginário dela. Feijoada é um prato que a pessoa consome todos os dias. Não é arroz ou feijão, uma salada, um bife grelhado, precisa de dieta, etc e tal. Mas quando ela pensar em feijoada, ela vai pensar em nós. Porque a gente está presente no offline, no online, em tudo. Ele já conectou com a nossa marca de alguma forma. Então, eu não acho desafiador, pelo contrário. Eu acho, assim, o que você precisa ter é um bom posicionamento, né? E bater no peito. Falar assim, não, eu sou isso aqui.
Eu sou sou especialista na feijoada. Eu sou isso aqui. Se você quiser um frango teriyaki, você vai para outro lugar. Se você quiser comer comida chinesa, você vai para outro lugar. Enfim, você vai para outros lugares. Mas eu sou especialista nisso e eu acho que aí você minimiza isso na cabeça do consumidor e foca. Opa, se eu pensei em feijoada, eu pensei em feijoada no balde. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Interessante, porque você tem uma questão da operação ficar mais simples quando Sim. você foca no Total. produto, né? Muito bom. E também do consumidor, de você conseguir, de fato, mostrar para o consumidor quem você é e ter um posicionamento Claro. Melhor ali para o mercado, né? E o que você falou, a nossa operação ela é muito mais enxuta, ela precisa ser. Hoje a gente consegue ter uma operação com 2 pessoas na operação, faturando até 100 mil reais numa loja, entende? E isso é muito bom para o mercado, sabe? A margem do delivery ela é um pouco mais baixa porque tem o custo de entrega, tem as taxas altas, né, de marketplace, enfim. Mas o salão vai ter outros desafios também. O delivery você tem uns pontos positivos, pontos negativos e a mesma coisa do salão. Mas tratando-se do volume que a gente gera, o faturamento que a gente gera com poucas pessoas, isso fica uma estrutura muito tranquila para poder gerir, sabe? Isso é bem interessante pro mercado. Eu falei aqui, né, abri falando sobre a questão da diferenciação, que hoje a gente olha, né, às vezes quem está pensando em começar a empreender, olha para o mercado e fala, nossa, mas tem tudo muito de tudo. Tem muito estúdio de podcast, tem muito podcast, tem muito lugar para comer, tem muito restaurante, tem muito salão de beleza, tem muita padaria, né, enfim. E se diferenciar é, de repente, o que vai fazer sentido ali, né, para estar no mercado, para crescer. E se diferenciar tem a ver com inovação, né? Com certeza. Vocês, quando começaram, já tinham essa ideia de que era necessário se diferenciar, inovar de alguma forma? Cara, eu tenho para mim o seguinte, se o negócio não tiver uma diferenciação mínima que seja, não tem nem sentido dele começar, não tem nem sentido para eu poder parar e pensar. Eu já ajudei alguns amigos em projetos, precisa ter diferenciação. O mundo hoje ele é muito competitivo, ele é muito acessível, né? Então, desde o início, a gente falou, não, a gente vai ter o nosso diferencial. E o nosso diferencial, qual que é o nosso diferencial? A feijoada servida no balde. Tem gente que tem uma pizza que ela é feita em 1 minuto. Isso é um diferencial. Tem uma pizza que ela é assada no forno a lenha. De alguma forma é diferencial. O negócio é não só ter o diferencial, é como você vai se posicionar no mercado e mostrar para o seu público que é o seu diferencial, é a sua inovação. E nisso o público vai, opa, realmente isso é legal. E a inovação e o diferencial, Juliana, é o seguinte, muitas vezes não está em você criar algo muito disruptivo e completamente diferente que isso vai acontecer, mas, cara, vai ser o 0,001, sabe? De você achar, e porque não necessariamente é só a ideia, é a capacidade de execução também. Às vezes o diferencial tá, cara, no ovo. Uma empresa igual a Happy Eggs, assim, do nada ela pega e fala assim, nossos galinhas são felizes e cria um mercado gigante e pronto. Mas muitas vezes não é um ovo. E a pessoa se diferenciou. Como? Através de comunicação, storytelling muito bem feito, um posicionamento perfeito e ok, ganhou mercado, sabe? Vocês investem bastante nessa questão do posicionamento, da comunicação. Muito, muito. Eu sou entusiasta, né? Eu gosto muito de brand, de marketing, uma das partes que eu mais gosto da empresa. Mas apesar de ter que fazer grande parte é o que eu faço que eu não gosto. É financeiro, é necessário, é operação, resolver problemas, enfim. Então, desde o início, eu sempre gostei da gente se posicionar muito bem. O que a gente quer? O que a gente quer passar para o público? Sabe? E isso foi muito bem estabelecido, muito bem desenhado. Claro, quando você começa ali no day one, no seu 1 mês, você não sabe o que você quer, você não sabe qual é o seu posicionamento. Muitas vezes você vai ter na sua cabeça, só que o mercado vai te falar de outra forma, sabe? De uma outra forma. Então, mas isso sempre foi uma preocupação. Eu falei, não, a gente precisa ser isso, a gente é uma empresa jovem, a nossa identidade, a gente vai trazer muita brasilidade, a gente vai ser referência em feijoada, a pessoa precisa pensar em feijoada, que ela precisa pensar em nós. E ao longo do tempo, 1, 2, 3, em 4 anos, aí eu já comecei, com 4 anos de empresa, né, eu já comecei a sonhar e falei, tá, a gente ganhou BH, agora tá na hora de ganhar o Brasil, porque não existe uma marca de feijoada, então, a nível nacional. E é o que a gente trabalha. A gente trabalha todos os dias para ser a maior marca de feijoada do Brasil. Do Brasil. Pensou em feijoada em diversos aspectos. No PDV, por exemplo, às vezes numa gôndola do supermercado, existe esse projeto lá dentro também. Uma feijoadinha congelada, a pessoa lá pegar no supermercado, um outro comportamento de consumo, o próprio bolinho também. Então, vocês estão o tempo todo inovando. Exato. Porque o mercado exige, né? O mercado exige. Se você não trazer inovação, o mercado, ele exige.
Inovação de todas as formas. Por exemplo, algo que eu gosto. A gente tem um projeto social que chama Feijão para Toda Obra. Em dezembro, para cada balde de feijoada vendido, a gente doa um prato de comida para quem tem fome na cidade. A gente doa 500, 600, 1000 pratos. A gente pega um dia, junta toda a equipe, fecha a loja e vai distribuir esses pratos. Bom, de alguma forma isso é inovar, isso é diferenciar, porque a gente está praticando bem ali, né? Agradecendo a sociedade por confiar na nossa marca, por confiar na nossa empresa. Mas eu estou jogando isso pro público, porque o público também ele é muito preocupado. Ele fala assim, opa, eu estou comprando aqui, mas essa empresa é legal, olha para você ver. De alguma forma eu comprei um balde e eu doei um prato de comida. Olha que interessante. Ele se sente pertencente daquilo. Os nossos próprios clientes. Então, inovar é muito mais, além de que você achar um novo Facebook, um novo Instagram. Muitas vezes está no simples. É você olhar o que é o do dia a dia e fazer, tem alguém fazendo dessa forma? Deixa eu tentar. Eu acho que inovação é muito mais. O meu olhar para inovação não é um olhar para inovação amplo, quer dizer, o meu olhar para amplo, tipo gigante. Não é em tecnologia, não é em... É muito mais o simples, o dia a dia. Vamos ver o que a gente pode fazer disso aqui, que a gente pode não reinventar a roda, mas deixa eu mudar essa roda, deixa eu colocar mais bonitinha, deixa eu pintar ela. Isso por si só é uma inovação e vai ter público para sempre. Basta como você se comunica, como você se posiciona, tendo um bom produto, enfim. É curioso que você fala bastante sobre a questão da comunicação e do posicionamento, e você falou que gosta muito dessa área, né? A área que você mais gosta na empresa, e que vocês pensavam nisso de certa forma ali desde o início, óbvio, né? Que de uma forma diferente do que é quando você está estruturada, né? Mas não é o comum. Tanto que aqui na nossa conversa eu comentei com você que eu tenho clientes que têm 2 décadas de mercado e não investiam na comunicação. Quanto que você acha que isso foi fundamental para vocês de fato terem conseguido construir a empresa e construir a marca como vocês construíram, né? Sair lá da cozinha caseira, né? De certa forma ali, né? De uma empresa ainda começando dentro de casa para 7 unidades, né? Sim. Bom, como eu falei, eu sou um entusiasta, né? Eu gosto, eu sou aquele leitor patológico. Então, assim, diversos autores me pegou muito durante a faculdade. Eu desenvolvi essa aptidão para leitura muito forte na faculdade. E o Donald Miller é um cara que realmente mudou muito a minha percepção sobre comunicação, sobre marketing, sobre tudo. Eu entendi o marketing de uma outra forma, ele me mostrou de uma outra forma. Então, para a gente foi fundamental. E sobre, como você disse, que muitos realmente não se preocupam, acho que cada empreendedor tem muito a sua característica, né? Tem empreendedor que é aquele cara mais introspectivo, que ele até cria, mas ele é um cara muito bom ali atrás de uma tela. Bom, eu preciso fazer isso também e é necessário, é fundamental eu saber fazer isso, faço isso. Mas talvez o meu ponto forte é isso, né? Esse perfil um pouco mais hustler, vamos dizer, onde eu quero crescer, eu quero me comunicar, eu quero falar, eu quero expor a minha marca. Por quê? Teve um dia que eu vi uma loja, eu estava na loja, assim, no shopping, eu estava nos Estados Unidos, eu estava em Boston, e eu vi a loja da Louis Vuitton e vi uma bolsa. A bolsa custava, sei lá, $30 mil. E eu fiquei muito assustado, tipo assim, eu falei, que isso, gente? Como uma bolsa pode custar $30 mil, assim? Não faz o menor sentido. Tem o menor sentido, cara. Como que pode fazer isso? Aí, e logo em seguida, eu fui conhecendo o que é o brand, e eu já tinha essa curiosidade, na época eu nem tinha muito conhecimento. E eu fui entendendo mais, eu falei, cara, entendi. Então não é a bolsa por si só. É um público seleto que quer se diferenciar do mercado como um todo, da sociedade como um todo. Então, há uma narrativa, uma retórica muito forte para que ela custe isso. Não é necessariamente a bolsa, é tudo que ela traz por trás. Então, eu falei assim, entendi. Então, eu comecei a entender. Sempre me conectei muito com marcas, né? Principalmente moda, eu gosto. Sempre me conectei muito com marcas. Então, eu falei assim, então é como você conta uma história, é como você se posiciona. Então, isso é legal. Aí, eu comecei a me preocupar muito com isso. E, como eu falei, eu gosto, sou um entusiasta. Então, acho que foi uma grande força, e é uma grande força nossa, sabe? Usar a mídia offline ao favor da online, que eu faço isso muito. Fazer um Buzzdoor, mas um Buzzdoor diferente, sabe? Usar um projeto social, que é legal, mas usar isso como também uma fonte de comunicação também dentro da sua empresa, que isso tudo é inovar. Então, assim, acho que cada empreendedor tem a sua fortaleza e acho que talvez essa é a minha. E mais uma vez, é algo que eu sou completamente apaixonado. E hoje é fundamental, né? A gente também estava conversando aqui no começo. Hoje, se você não investe numa estratégia de comunicação, você praticamente não existe, né? Porque é tanta marca, tanto conteúdo, tanta informação que a gente recebe o tempo todo,
Porque se você não comunica, você vai passar despercebido, né? Ninguém vai notar você. E é interessante isso que você falou da construção, né? Até pensando na marca de luxo, que é justamente essa construção. É uma construção de anos, né? Também não é uma coisa que vai ser de uma hora para outra, né? Então, Louis Vuitton tem quase um século aí. Exato, de história, né? Então, isso foi construído ao longo desses anos, né? Até selecionar o público para quem você vende, tudo isso faz parte do posicionamento, né? E essas marcas de luxo fazem isso. Por exemplo, outras marcas mais populares fazem de outra forma. Sim. E hoje, se você não comunica e não está ali no digital contando a sua história, você não vai ter o controle, né? Desse posicionamento. E é importante você, de alguma forma, estar ali se colocando, né? A gente viu recentemente o caso da IP, né? Que teve o problema ali, teve que retirar produto e a marca poderia ter se posicionado mais forte, por exemplo, né, para se conectar melhor com o consumidor. E talvez tenha faltado comunicação, né? Exatamente. Por quê? É igual, a IP é uma empresa muito grande também, que existe há décadas, né? Gerir uma grande marca, eu acho que é muito difícil. Porque quando ela já está muito bem estabelecida, qualquer coisa que você fizer, isso pode gerar, principalmente o cenário que a gente vive hoje. Cancelamentos, etc. Tal. Então, gerir uma crise de uma marca é muito, muito, muito importante. Saber fazer isso é muito importante. E, mais uma vez, a gente vai bater sempre nesse ponto da comunicação. Só que muitos empresários acreditam que o dinheiro em marketing, o dinheiro em brand, por exemplo, o dinheiro em brand você não vê muitas das vezes, né? Porque ele não tem esse ROI muito bonitinho. A gente faz, por exemplo, o tráfego pago. A gente faz tanto para conversão de feijoada mesmo local, quanto para captação de novos franqueados. Ali é lindo, você vai ver o ROI, investi tanto, aqui tá vende tanto, beleza, chegou o lead. Tá tudo bonitinho. Mas quando você fala em brand, deixa eu patrocinar um evento aqui, eu vou hoje. A gente tá com uma campanha de embaixadores, eu selecionei diversos influenciadores em BH, criei uma caixa, um investimento alto, sabe? Que isso não vai necessariamente me converter em vendas, mas vai reforçar a minha imagem muito forte. E é o que a gente quer. Eu não quero simplesmente construir uma marca só ali no delivery, onde uma venda muito fria. Eu nem tenho contato com o público muitas das vezes. No máximo vai ser um entregador. No máximo. E ainda ser muito frio, porque às vezes nem olha, o entregador nem vai ter contato com o cliente, vai ter contato com o porteiro. Muitas das vezes. Então, a nossa venda, por si só, ela é muito fria. Então, eu preciso me conectar com ele de alguma forma, sabe? Então, como que eu faço isso? Igual a campanha de embaixadores, ter isso. A gente já teve alguns momentos de crise também, que é necessário, mas quando você tem uma marca muito bem posicionada, com os pilares muito bem estabelecidos, e saber fazer isso, acho que gerir, né? Isso, cara, é tudo muito diferente. Eu acho que o que lá na frente mesmo, quando você tem um negócio grande, o que vai diferenciar muito de você para o outro mercado é a sua marca, cara. É a sua marca. Porque se você tem uma marca forte, você tem um negócio. Claro que você tem uma marca forte, você precisa olhar para o financeiro. Eu sempre falo, são 2 pilares. Você tem uma marca forte, isso ajuda muito a te dar credibilidade, a te dar margem. Mais uma vez, como eu falei, mercado de luxo. Pô, se posicionando dessa forma, a margem dos caras é absurda. Só que você precisa investir muito também ao longo prazo. A Red Bull, 8% do faturamento dela é marketing. Ela não vende, a Red Bull não vende energético. Ela vende todo um status, toda uma ideia de radical e tudo. Ela não vende. Agora, e ela tem vários projetos que, no fim, não converte em venda, né? E ela investe. Mas olha quando a gente fala em Red Bull, o que pensa, né? O que vem na nossa imagem? E uma coisa não funciona sem a outra, né, Yuri? Você está falando aí do tráfego que vai converter, você consegue ver ali o ROI e tudo mais. O branding você tem menos, isso fica menos palpável. Mas não existe você fazer conversão se você não faz o branding, se você não faz o posicionamento de marca, né? Exato. E muita gente se atenta nisso e fica, muitos empresários, somente tratando-se do meu negócio, com todo respeito, mas tem muita gente amadora. O cara simplesmente só quer um número no final, mas sem pensar como que eu vou fazer esse número. Que é isso. Aí beleza, eu quero fazer o tráfego pago. O tráfego pago, tô colocando 3, 4 mil reais, 5 mil reais aqui de tráfego pago e tá. Só que, se esse cara tirar esse valor, ele não vende mais. Porque ele fica refém disso muitas das vezes. Porque ele não tem marca. Muitas vezes ele está indo para promoção. A gente não se posiciona, por exemplo, dessa forma. Você vai entrar no nosso Instagram, nada vai estar disso. Promoção 2 por 1, 2 leve 1, 1 leve 2, algo do tipo. A gente não tem disso. Está tudo certo. Existe esse posicionamento, mas não é o nosso. Então eu acho que
muitas vezes, cara, é parar para poder entender e falar assim, o que a minha empresa ela é na sociedade? Deixa eu entender isso. Por exemplo, o nosso propósito. Isso é claro, tem um mural lá com o nosso manifesto de marca em uma das nossas lojas, nossa matriz. É criada para oferecer pratos típicos mineiros que fazem diferença na vida das pessoas. Por que eu criei isso? Quando eu estava lá no início, eu ajudava. Eu era um grande executor. Porque era um sonhador, a gente só estava no início, né? Eu ajudava a fazer a feijoada, eu atendia o telefone, eu fazia entrega e voltava e lavava a loja. Porque eu era um grande executor, era necessário. Eu precisava executar para aquilo realmente ganhar atração. E quando eu comecei isso, eu entrei dentro de algumas casas, assim. Uma vez eu entrei, era um noivado. Estava acontecendo, eu levei 2 baldes de família. Era um noivado curto, era 2 pessoas, né? Era uma família ali curta. E eu falei, caraca, a gente está presente num momento tão especial como esse, né? Eu nem imaginava, sabe? Quando você não para pra pensar. Eu falei assim, então a nossa marca, o nosso produto, ele faz parte da vida. Aquele momento ali vai ficar eternizado na vida do casal e da família como um todo. Eles sempre vão pensar, e minha marca vai estar ali. Qual que era o prato? Era feijoada. Então, de alguma forma, seja ela qual for, um noivado, uma confraternização de empresas, seja ela qual for, a gente vai estar presente. Então, o nosso prato, de fato, ele faz a vida, a diferença na vida. De alguma forma. Até porque não tem ninguém triste com minha feijoada, né? É um prato muito bom. Então, a gente consegue fazer isso e acho que é isso. É como enxergar um pouco, até um olhar um pouco romântico para dentro da sua empresa. Falar, cara, o que eu sou na empresa, na sociedade? Aí você começa a entender, enxergar o que você é e começar a se comunicar dessa forma. Entender o que você quer comunicar, inclusive, né? Acho que esse é o ponto, Exatamente. né? Entender o que eu falo isso também, eu acho que é um movimento. A gente fala em comunicação, a gente está pensando para fora, né? Então, o que eu vou comunicar para outra pessoa? Mas tem um processo, antes de você chegar nisso, tem um processo que é interno, né? Que é com a sua equipe, que é entender quem você é, quem que é aquela empresa, qual que é o propósito dela e como você quer comunicar tudo isso, né? Então tem é quase um autoconhecimento ali antes de você sair falando, né? 100%. Juliana, é assim, eu posso afirmar, sem dúvida, a pessoa mais importante não são os seus clientes, são os seus colaboradores. Porque sem colaboradores você não vai ter cliente, cara. Uma empresa é gente servindo outras pessoas. É gente servindo gente. Pessoas servindo outras pessoas, seja ela qual for. Até um chat GPT são pessoas lá atrás que de alguma forma estão servindo você ali, e através da ferramenta da inteligência artificial. Então, se você não saber cuidar disso, o empresário ele precisa entender. No início, você vai ser esse executor, como eu falei. Cara, você vai lá entregar, o meu caso, fazer a feijoada, lavar a loja, tudo isso. Mas de alguma forma, quando você pensa grande e quer expandir, você tem que trazer boas pessoas para dentro, reter esses talentos, construir boas metas, construir um plano de carreira para ela, vender um sonho para ela, entender? Falei assim, opa, essa aqui, ó, a gente vai ser... Elas sabem, ó, eu falo para elas, a gente ainda tá pequeno. Esse ano a gente finaliza com 10 lojas, mas eu vou ser a maior marca de feijoada do Brasil. E elas têm que entender isso na prática e acreditar nisso. E você precisa viver esse sonho. Então, você tem que trazer isso e criar uma cultura para esses colaboradores. Isso não é balela, sabe? Um livro também que me ajudou muito sobre cultura chama Metanoia. Eu entendi o que é uma cultura de uma empresa, assim. Então, é necessário. E a cultura, você começa a criar por você, pelo primeiro funcionário, e ela começa a ser replicada ali. Depois de um tempo, você sai disso. Aí, em vez de você virar um executor, você vira um gestor. E começa a olhar não muito mais a feijoada, se ela tá boa ou se tá ruim, porque o processo já tá bem feito. E começa a olhar as métricas. Aí sim, você começa a olhar muito mais números, entender como tá a cultura da sua empresa, a rotatividade dos seus funcionários, a sua DRS tá positiva. E eu acho que é aí que tá a magia mesmo do empreendedorismo. E você tem essa preocupação com vocês ali, né? Você, sua sócia, que é sua irmã, né? Sim. Vocês têm essa preocupação com gestão de pessoas. Muito. É uma força nossa. A gente consegue reter muitos talentos. Até pelo fato de ser um mercado que trabalha domingo, feriado, a gente consegue. Primeiro que a gente tenta buscar sempre ter uma remuneração melhor do que o mercado. As nossas metas também são muito boas, sabe? E também como a gente acho que trata e lida com os funcionários. É muito complexo, né? Quem tem funcionário sabe, não é bonitinho no dia a dia. Mas é possível você entender um olhar um pouco mais delicado, tipo assim, cara... Tá, deixa eu entender, esse cara tá comigo. A minha percepção é, se eu não tivesse a pessoa fechada comigo, eu não tenho negócio, então eu preciso 100% dela, o máximo que ela dá para mim, eu preciso. E como que eu faço isso?
Deixa eu entender, deixa eu ser um pouco maleável, deixa eu construir um plano de carreira aqui dentro da minha empresa, deixa eu vender um sonho para ela, que ela precisa entender que ela consegue sonhar dentro dessa empresa. E isso precisa ser real também, né? Não simplesmente um sonho que não é o palpável. Então, é uma coisa que realmente eu e ela, a gente se dedica muito. E é muito necessário, porque uma empresa ela é feita de pessoas. E como empreender em família? Ah, cara, é bom. A gente tem uma relação muito boa, muito boa. Eu e minhas irmãs, a gente é muito fechamento. Eu tenho mais uma irmã, só que não tá na empresa. Que não tá na empresa. Nós somos 3 e a gente, assim, a gente se ama muito. Quem tá na empresa é a Diene. É a Diene. A gente se ama muito, a gente é muito amigo, sabe? Então sempre foi, a nossa relação é muito boa. Claro que uma hora ou outra ali dá vontade de esmagar ela e ela me esmagar. Mas assim, é bom, é muito bom, cara. Porque você sabe que que aquilo você pode realmente contar, os problemas a gente consegue saber resolver. Eu particularmente gosto muito. Você teria começado se não tivesse ela como sócia? Não, impossível. Porque ela é esse braço operacional muito forte, de lidar com os problemas operacionais, de lidar com a equipe no dia a dia, de operar, de fiscalizar, né? Acompanhar, vamos dizer, a feijoada no início, né? Desenhar até os processos ficar todos redondos, para a gente poder falar assim, opa, aqui a gente não precisa mais olhar, porque o processo está girando sozinho. Então, sem ela, sem chance, a gente não conseguiria nem abrir a loja. E Yuri, vocês estão com 7 anos, 7 unidades, expandindo, né? Por enquanto em Minas Gerais, mas com planos aí de expandir para todo o Brasil. Eu imagino que não tenha sido tudo sempre maravilhoso, né? Tem alguma coisa, assim, algum desafio que você se lembra ou que marcou, que de repente aquele desafio, aquele problema que parecia um obstáculo naquele momento foi a virada de chave para vocês continuarem? Ah, cara, muitos, assim, é muito problema. O empreendedor ele tem que gostar de problema, porque não para de surgir, né? Ele realmente precisa gostar, ele tem que saber se familiarizar com o problema. Foram diversos, né? Diversos, assim, ao longo do tempo. Desde fornecedor a funcionários, a equipe, a tudo, assim, a gente teve diversos momentos que foram muito críticos, né? A gente pensar em expandir no momento, não era a hora, a gente perdeu um time de uma loja, enfim, foram diversos, assim. Mas o que eu gosto de dizer cara, você tem um sonho, todo mundo tem, né? E você tem que acreditar naquele sonho lá no final. E se enxergar numa autoafirmação que é o seguinte, eu estou no caminho, porque o sonho por si só, tá lá. Ele, beleza, ele é legal, você é a maior marca de feijoada. Mas o mais legal é você olhar e falar assim, cara, eu tô no caminho? E sempre quando eu fazia essa pergunta, eu me sentia no caminho. Tá, eu tô com a primeira loja aqui, a gente tá com a segunda. Olha, saí de 200, 300 pedidos por mês, a gente tá com 1.000 pedidos por mês, entendeu? A gente tá com 2.000 pedidos por mês. Então sempre olhei com essa autocrítica mesmo. Eu falei, tá, eu tô no caminho? Olhando no espelho assim mesmo. E essa afirmação, ela sempre, ok, eu sentia que realmente eu estava. E aquilo para mim era o suficiente, sabe? Era o suficiente. E ao longo do tempo, assim, apesar de ter diversos desafios, e vai ter, aconteceu muitas coisas boas, né? Tipo, a gente conseguiu crescer, a nossa marca, a gente é líder, né? Ninguém vende feijoada em Minas Gerais mais que a gente, não só em BH, porque nós somos uma marca de referência, mas a gente falando de um mercado ainda muito pequeno, né? Quando segmentam. Mas ainda assim, esse ano a gente vai finalizar um ano com 60.000 pedidos, sabe? É um volume muito alto. Para cada pedido é uma média de 3 pessoas. Bom, saí em diversos portais, participei de Shark Tank Brasil. Então foi diversas coisas que aconteceram. Eu acho que. Só que isso não para, né? Porque às vezes a gente pensa, o empreendedor tem um sucesso aqui. Ele alcançou um sucesso e beleza, acabou os problemas. Não, cara. Continua. Então você tem que gostar. A gente está abrindo uma nova loja agora. Já tô com problemas lá, sabe, para inaugurar. Talvez vai atrasar a inauguração e isso rouba a sua paciência, rouba a sua energia muitas vezes. Mas tem que saber lidar com isso. Então, um empreendedor que ele realmente quer, ele tem um sonho, ele tem que gostar de problema. Ele tem que entender que vai ter o tempo inteiro. E gostar daquilo que tá fazendo, né? Senão desiste. Ser apaixonado, ser obcecado, porque senão ele vai desistir muito rápido, porque é muito duro, é muito duro. E Yuri, você falou aí do Shark Tank, né? Me conta como foi participar do Shark Tank. Shark Tank foi um sonho. Eu sempre quis participar, né? É curioso porque lá na época de faculdade, 2015, 2016, a gente falava nos bastidores do programa. Saiu uma temporada nova, você viu aquilo?
Ou você investiria? A gente ficava conversando sobre isso, enfim. Então, foi um sonho mesmo poder participar no Shark Tank. É um processo muito longo, é um alcance, né? Como eu falei lá atrás. A ideia realmente, quando eu comecei a ver, eu falei assim, tá, a gente conquistou BH, então deixa eu pensar em Brasil, né? E quando você nasce em Minas, você está um pouco isolado de São Paulo e Rio, por exemplo. Quando você está nesses dois estados, você está um pouco mais visível para o mundo, né? Para o Brasil. E até para o mundo, dependendo. Em Minas, você está um pouco mais isolado. Então, eu falei assim, cara, a gente precisa de algo que promove a nossa marca a nível nacional. E eu sempre fui fã do programa, né? Sempre. Então, me inscrevi em 2023, não deu certo. A nossa marca ainda não saiu, estava no processo. Em 2025 eu me inscrevi de novo e deu super certo. É um processo muito longo, foram mais de 4 meses de processo. Aí aconteceu as gravações, inclusive, no mês de maio, tá perto de acontecer. E foi ao ar em agosto do ano passado, né? Então, a gente gravou em maio e agosto realmente foi ao ar. Bom, foi simplesmente incrível, talvez não, com certeza a minha maior experiência assim, empreendedora, porque elevou a minha marca a nível nacional, foi mais de 2 milhões de visualizações lá do episódio no YouTube. Eu consegui a intenção de investimento ali, né, do Caíto Maia no programa. E foi um aprendizado participar do programa? Eu falo assim, Foi. aprender ali com os jurados, que são nomes super referência, A né? nível nacional, muito grande, né? Foi porque, cara, não é todo dia que você tá de frente a frente com, pô, juntando a fortuna ali, dá uns 40 milhões. E no meu ainda teve um fato curioso, porque a Luísa Trajano era uma surpresa para os participantes, né, para os empreendedores. Então, quando eu entrei, né, naquela caminhada do tanque, que dá um frio na barriga, meu Deus. Fazer o pitch ali. Nossa senhora. Essa aí realmente foi bem difícil, essa caminhada. E quando abriu a porta, assim, é o momento mais crítico. Mas quando você começa a falar, é o seu negócio. Você vive diariamente. Então, eu tenho facilidade. Foi até tranquilo para mim. Claro, fiquei nervoso, mas foi até tranquilo para mim. Mas foi um grande aprendizado para poder falar em público, ter visto... nos bastidores me conectei com diversos empreendedores, ter tido esse contato mais próximo com um empreendedor tão referência como o Caíto Maia, né? Então, assim, foi incrível, foi muito bom. Que bacana. Acabou que a gente, no final, não seguiu com o investimento, né? A gente optou por não seguir por conflito de interesse mesmo. Talvez esse aqui seja interessante, esse mercado, não franquia, seja interessante nesse primeiro momento, aí eu queria outra coisa. Bom, questões contratuais também. Aí eu falei assim, não, cara, acho que vamos ser amigos mesmo e tá tudo bem, vamos seguir. Não é tão fácil essa questão do investimento, né? Porque é um ponto que o empreendedor realmente tem que avaliar se faz sentido e não faz, e se realmente tem sinergia com o propósito dele, né? Senão você vai perder a empresa. Exato. Praticamente, né? Né? Vai perder sua cara, ou enfim. Exatamente. E eu acompanhei diversos, principalmente, inclusive acho que acredito nessa época você estava na PEGNA, enfim, diversos empreendedores que cresciam através de investimento e perdeu a empresa mesmo, tá tudo certo. Muitas vezes eles botou dinheiro no bolso, Sim. Mas não é só sobre isso, a gente está falando sobre sonhos, né? E Feijão no Balde é um sonho, é minha empresa, é minha vida ali, né? Eu vivo isso diariamente, eu me acordo pensando nisso. Então, quando eu entendi, eu falei, tá, é possível, mas ao longo do tempo isso pode ser que a gente cresça rápido, mas não ser tão positivo para mim. E aí, é a minha vida, é meu sonho? Porque o investidor ele vai ter um único objetivo. E ele tem que ser um único objetivo, que é dinheiro. Sim. Ele tá botando dinheiro, ele tem um objetivo de dinheiro. O sonho ele é meu, ele não tá importando, de certa forma, com o seu sonho. Porque ele é um investidor e a cadeira dele tá tudo certo. Quando você é investidor também, seja ele qual for o investimento que você faz, você tá preocupado apenas com o dinheiro. Só que aqui não é um título, né? Aqui não é um título do banco, do título do governo. Não, aqui é um sonho, um empreendedor que tem muitos sonhos. Então é muito necessário você entender para ter essa sinergia, porque crescer se vai, assim, o projeto está sendo bem feito, bem executado, mas com um tempo maior, uma jornada maior, mais longa, né? Com esse dinheiro você vai crescer mais um curto período de tempo. Mas e aí, você está preparado para isso? Para ter um investidor ali sócio, onde muitas vezes vai ser a cartada final, a sua palavra ela já não tem tanto peso. Enfim, se tiver, tudo bem. Se tiver alinhado, maneiro. Mas se não tiver, tá tudo certo também. Dá um passo atrás e vambora. Eu costumo falar que a gente coloca muito o empreendedorismo na caixinha da técnica, né? De achar que é técnico, de achar que existe certo e errado, né? E que existe, às vezes, até um caminho único para ser seguido, assim, né? Então,
E aí a gente pode até discutir métrica de sucesso, né? Se é sucesso, não é sucesso e tal. Mas não é. Eu acho que você tem muitos caminhos para seguir. Pode ser o do crescimento rápido, mas pode ser que não faça sentido para você. Pode ser que você queira crescer de forma mais lenta, mais sólida. Eu acredito muito nisso. 400%. E aí tem a ver o que é para você, né? Você pode querer ter uma empresa gigantesca com dezenas, centenas de funcionários. Você pode querer ter uma empresa pequena que vai atender algumas pessoas. Não existe regra ou necessariamente uma única forma de ter sucesso, né? Concordo 100%. Até porque quando a gente fala assim, um crescimento rápido, ele é muito doloroso. Exige muito, porque o crescimento rápido você vai errar. E você vai errar muitas vezes muito. Porque você não tem tempo para poder consertar. E eu vi pessoas próximas, assim, chegou a abrir 80 lojas e, bom, hoje tem 20, 25, sabe? Aí você pede qualidade de produto, de atendimento. A marca já vai para bala. Por exemplo, se eu chegar do nada, como eu falei anteriormente, eu quero estar na região sudeste, primeiramente. Eu quero estar em 10 lojas nesse final do ano. Não quero mais que isso. Eu quero exigir muito bem o perfil franqueado. A gente já recusou diversos, porque, tipo assim, não tem sinergia. A gente não tá alinhado. Eu vou quebrar a expectativa desse cara a curto e médio prazo. Então, não é só o crescimento por si só, não é a grana por si só. Eu penso dessa forma. Mas a gente quer ser grande. Eu quero ter 50, 70, 100 lojas, porque a gente sabe que tem muito potencial para isso. Mas eu quero fazer crescer de uma forma consistente. E não importa, eu tenho tempo ainda. Estou com 32 anos. E eu trabalho todos os dias, a gente tem força de trabalho, a gente tem um bom produto, a gente tem um bom planejamento. Cara, então vamos tranquilo, vamos crescer, mas vamos crescer com bons candidatos a franqueados, bons franqueados, que a gente vê que isso aqui faz sentido, onde eu possa estar muito presente ali no dia a dia dele. A gente tem fazendo uma força danada para chegar aqui em São Paulo, achar um perfil legal. Então eu quero estar muito presente com esse cara. Eu quero entender o dia a dia dele, que já é um outro estado, né? Então, é a forma como eu quero crescer. E não simplesmente vender uma franquia, o suporte todo online e boa. E tá tudo bem, tem empresas que conseguem crescer dessa forma, com os pontos positivos e negativos, e chega lá, a 200, a 300, e tem uma marca muito consolidada e um negócio de R$1 bilhão. Mas não é o que eu quero, assim, de imediato. Eu quero estar muito próximo, um perfil muito bem qualificado, para que a marca seja consistente. Porque se eu abro aqui em Moema uma feijoada no balde e o franqueado ele é muito ruim. E ruim eu falo, tipo assim, da minha qualificação, não que a pessoa seja ruim, Sim, muitas das vezes, mas da minha qualificação. Pronta para aquele negócio. Não tá pronta para aquele negócio, não tá encaixado. E ele fechar em meses, a minha marca acabou aqui. Eu não consigo muitas vezes, voltar, sabe? Porque a entrega foi ruim, não respeitou os manuais. Então, eu acho que é isso, assim, tratando-se de sonho, cara, curte o processo também, porque a chegada lá ela é um detalhe, né? Ela é um detalhe. Eu falo muito isso, tem que curtir o processo. Tem que curtir. Porque no fim das contas, isso que é a vida, né? Não é chegar. Porque depois de chegar já foi. Porque pra mim não tem chegada. O importante é o caminho ser bacana, né? A chegada pra mim de verdade, assim, é a morte, porque a gente é a única certeza. Aí você fala assim, não, ou ficar rico, ou chegar grande. Cara, não tem isso. É o processo, é poder curtir e gostar disso, né? Eu gosto muito, apesar dos problemas normais, como tudo. Qualquer trabalho que você for vai ter problema, não é uma coisa bonita. Mas é saber curtir o processo, porque realmente é a vida. Isso, quando você gosta, fica tudo mais gostoso, fica tudo mais leve, né? É verdade. Eu gosto muito. E Yuri, pra gente fechar nosso papo, você sempre quis empreender, você vem de uma família, né? Que seu pai já era empreendedor e tudo mais, então você já entendia desse mundo e tinha esse desejo. Vocês, com 7 anos, têm 7 lojas. É bastante coisa, né? Você imaginava isso? O que você diria para você, pro Yuri lá de trás? Legal. Bom, o que eu diria pro Yuri lá de trás, assim, continue sonhando, porque eu acho que o que me fez chegar até aqui, e ainda a gente só tá no início, né, realmente, foi o sonho, mas o sonho muito aliado a um trabalho, uma dedicação. Eu falo, por exemplo, eu quero ser... Já encontrei algumas pessoas, em eventos, até me reconheceu por causa do programa. Tenho vontade de empreender, quero viver de uma empresa. Eu falei, cara, qual dica que você dá? Eu falei, seja obcecado. Seja obcecado, porque acho que é a única forma que eu conseguir de conseguir chegar, sabe? Seja obcecado por tudo dentro da empresa. Eu tenho dificuldade. Cara, se dedique ao máximo para ser isso e faça disso. E, bom, o que eu realmente falava pro Yuri de lá de trás era isso. Seja obcecado e continue sonhando.
Maravilha. Porque eu gosto muito, assim, do que eu vivo, da minha vida, dos meus sonhos, da minha empresa, principalmente. Perfeito. Yuri, obrigada. Eu que agradeço, por estar aqui Juliana. compartilhando a sua história. Eu falo, né, que a gente aqui tem um objetivo, a gente fala muito de inovação, mas o principal é trazer isso alinhado a histórias reais. Total. De empreendedores que querem crescer, mas de forma consistente, né, sustentável, entendendo o impacto que gera também no mercado. E vocês, pelo jeito, tem muito isso ali no dia a dia da empresa de vocês. Parabéns pelo sucesso todo e obrigado. Boa sorte aí para o futuro. Sucesso sempre. Obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi um bate-papo incrível aqui. Obrigada. Pessoal que acompanhou até aqui, compartilha esse papo com outras pessoas que vão se inspirar, vão pensar melhor sobre os seus negócios, querem pensar melhor em inovação. Até o próximo episódio.